Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago Araújo na área, canal Geografia 2.0. Vamos lá? Vamos falar sobre a representação do espaço terrestre. Olha a voz, ó. Foi mal aí, pessoal. Desculpa, a voz está indo embora. Essa mudança de clima é complicado demais. Gente, vamos falar sobre a representação do espaço terrestre. Veja bem, aqui na descrição do nosso vídeo, nós vamos ter aqui um material em PDF, tá? Nós vamos ter também, além do material em PDF, nós vamos ter aí para você o material de apoio para você acompanhar aqui as nossas aulas. Nós vamos ter também aí um simulado para você poder fazer e acompanhar aqui a nossa aula, meu amigo, de uma forma geral, tá bom? Estamos aqui, estamos comprometidos com a tua aprovação, com o teu aprendizado e eu espero que você venha sanar todas as tuas dúvidas relacionadas a esse assunto e espero contribuir. Não é uma aula completa, mas é uma aula em que eu pretendo contribuir para que você venha compreender o assunto e agregar esse conteúdo ao teu resumo, tá bom? Pessoal, eu peguei aqui lá na partezinha do nosso edital o tópico 4. Mas, Thiago, e o tópico 2 e 3? Calma, vamos lá, nós vamos fazer o tópico 2 e 3. Mas eu quero pegar esse tópico aqui porque ele é um tópico bastante ou bem preocupante. Porque ele vai tratar sobre as representações cartográficas. Ele vai falar sobre o termo cartografia. E isso não deve ser deixado de lado. Por quê? Porque quando nós falamos de cartografia, nós estamos falando de um processo de representação do espaço terrestre. Sempre. Nada mais é. Quando nós falamos de representação do espaço, nós estamos falando de um meio, do espaço geográfico. Tudo aquilo que torna um ambiente dotado de elementos naturais, dotados de elementos culturais. A cartografia, pessoal, é uma ciência. Nós vamos ver tudo isso hoje, tudo isso nessa nossa aula. Nós vamos ver a cartografia quanto ciência, nós vamos ver o primeiro mapa cartográfico, nós vamos ver a divisão da cartografia, as novas tecnologias, vamos fazer análise de mapas, nós vamos ver aí como ler o mapa, como fazer uma análise de tabelas, de gráficos, de cartas, de cartogramas. Vamos falar também sobre as chamadas projeções cartográficas, sistemas de escala, cálculos. Calma, nós vamos ver cada um passo a passo. E eu vou falando aqui com você de uma forma bem pausada. Ah, professor, só fala muito devagar. Então adianta o vídeo, não tem problema nenhum. Eu quero que você entenda e preste bastante atenção nesse primeiro tópico aqui. Claro, nós vamos falar sobre todos os outros. Mas esse primeiro tópico aqui, ele é bem preocupante. E eu quero que você coloque uma observação nele. Professor, como assim? Veja bem, nós temos aqui a evolução. Não precisa você estudar a história da cartografia. É simplesmente você estudar o que é a cartografia. Quais são os seus objetivos? Como é que a cartografia se representa hoje? Então nós temos a evolução da cartografia. É um tópico desse primeiro item. Depois, nós temos a introdução das novas tecnologias para o mapeamento através do sensoriamento remoto. É um segundo tópico. É você entender o que é o sensoriamento remoto e entender quais são as principais tecnologias na atualidade, colocar aqui, ó, atualidade, que remontam essas bases de representações. Então, quando você fala de uma representação cartográfica, hoje o processo evolutivo faz com que as novas tecnologias elas venham fazer parte do dia a dia das pessoas que necessitam cada vez mais de meios para se localizar. Existem sim vários empregos, existem várias atividades comerciais que utilizam as tecnologias como base e como elemento para desenvolver tudo aquilo que é de seu interesse. Por exemplo, existem vários sites de entrega em que, para que o motoboy venha encontrar a sua casa quando você faz um pedido, ele venha usar o quê? O GPS. O GPS é a base. Quando você vai fazer alguma entrega de algum representante, você utiliza o GPS. Mas aí o sensoriamento remoto, Tiago, o que é isso? São os satélites. E nós vamos estudar isso daí. E aí o edital
coloca as fotografias aéreas e as imagens via satélite. Então, o sensoriamento remoto nada mais é do que isso. É o sensor, é o entendimento, é a sensibilidade de você compreender determinados fatores através da aerofotogrametria e também das imagens via satélite. Nós vamos entender isso daí. E o que nós chamamos de GPS, Sistema de Posicionamento Global. E aí nós vamos tratar Global Position System, nós vamos falar sobre o GPS, sua evolução, o que é, como é utilizado. O que é que eu aposto na nossa prova? Eu aposto que a banca possa perguntar exemplos de novas tecnologias que se desenvolvem na atualidade e que são utilizadas nas atividades econômicas cotidianas. Então, esse é um dos fatores que fazem com que a banca ela venha pegar esse termo e aí venha tratar desse conteúdo com você. E aí nós temos as formas básicas de representação do espaço e a distribuição dos fenômenos geográficos. Isso daqui, pessoal, nós chamamos de temáticas. Eu não vou estar fazendo análise não, porque nós já fizemos aqui, mas eu quero dar uma base introdutória para você, para que quando nós formos estudar aqui genuinamente o conteúdo, entrar no conteúdo de geografia raiz, você venha entender muito bem do que nós estamos tratando. E aí vem os elementos, né? Os elementos que fazem parte da leitura cartográfica. E aí vem a escala, vem as coordenadas geográficas, que esse assunto é muito fácil, você vai entender. As projeções aqui tem algumas enroladas, que você tem também que prestar atenção, e a identificação dos principais elementos. Isso aqui também é muito fácil, nós vamos trabalhar passo a passo, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos pegando aqui algumas características. Olha só, não vá na onda não, tá certo? Vai ter gente que vai dizer assim, o vídeo começa aos 7 minutos. Volte, assista desde o início. Eu não estou batendo papo aqui. Assista desde o início porque eu estou dando dicas do que pode cair na prova. Então, a aula, genuinamente, no slide, vai começar agora. Mas a introdução da aula é importante porque pode ter alguma informação que possa ser valiosa para você. Não vá na onda dessa galera que coloca nos comentários aqui, começa 5 minutos, começa 7 minutos. Essa galera aí, ela gosta de ir no que é a raiz, mas não assiste o vídeo todo. É claro que existem pessoas que conversam bastante, como eu já fiz vídeos aqui, eu comecei 5 minutos, 6 minutos depois. Mas eu não estou conversando, eu estou dando aula e eu estou fazendo uma introdução, então é necessário que você assista o vídeo completo, tá bom? Então vamos lá? Olha só, vamos pegar aqui o que seria o termo linguagem cartográfica. A linguagem cartográfica é um conjunto de técnicas que permite representar em mapas e cartogramas as diversas formas e processos que ocorrem no espaço geográfico. O que seria isso? A linguagem são todos os elementos que fazem com que você venha identificar. Esses elementos, pessoal, todo esse conjunto de técnicas ocorre principalmente através da observação. O que seria o termo técnicas geográficas a partir da observação? É a forma como o cartógrafo ele vem a observar o ambiente. Esse ambiente, ele ocorre através dos elementos. Esses elementos, eles são elementos naturais e eles são elementos culturais. Professor, eu esqueci o que seria esses dois termos aí. Explica. Os elementos naturais, eles são aqueles que não são tocados pelo homem, é a própria natureza. Já os elementos culturais são aqueles que foram transformados pela ação do homem. E aí, quando o cartógrafo ele faz essa identificação através do olhar, através da observação, ele começa a distribuir os seus elementos. E aí ele começa a gerar uma linguagem através da cartografia, constituindo assim mapas e principalmente cartogramas. Os cartogramas é quando você utiliza, pessoal, um tipo de mapa para representar algum conceito ou dar alguma temática àquela representação, tá ok? Então, nós temos aqui o primeiro mapa que se noticia, que tem uma notícia feita em tábua redonda, em argila, em 2,3 a.C., na região da Mesopotâmia, atual Iraque, tá? Noticia fatos, né? Eu disse assim, noticia fatos, sem pensar que eu falei errado. Traz uma notícia para a sociedade
de determinadas regiões que apresentam características diversas. E hoje nós temos o processo evolutivo, né? A evolução dos meios. Nós temos aqui uma das principais características da linguagem cartográfica que são utilizadas nos dias atuais, que é exatamente as imagens via satélite. Colocar aqui, ó, imagens via satélite, tá bom? Imagens via satélite. Então, hoje, as imagens via satélite, elas se configuram de tal forma que nós conseguimos encontrar pontos específicos na superfície. E é por isso que nós vamos ter a importância da escala, da utilização da escala. Porque é através da escala cartográfica que nós vamos ter o maior ou menor número de detalhamento. É por isso que para você estudar a representação do espaço através da escala cartográfica, através das funções do mapa, é necessário você saber se aquela escala é grande, se aquela escala é pequena, ou como é que ela vai funcionar, tá bom? E aí vamos ver como é que a linguagem cartográfica ela ocorre através da sua divisão. A cartografia, que é a leitura e a representação do mapa, pode ser dividida em cartografia sistemática e a cartografia temática. A cartografia temática ela é bem mais específica, ela tem um objetivo. Vamos colocar aqui, ó, vamos pegar o preto. A cartografia temática, ela possui um objetivo. Ela possui um objetivo específico. Ou seja, ela possui uma temática básica ou uma temática base. A cartografia temática, ela aborda temas variados. Temas variados. Já a cartografia sistemática, ela é objetiva. Ela é objetiva. Ela pode tratar de assuntos específicos, ou pode tratar de assuntos genéricos. Ela pode ser uma base quantitativa e elementar. Como assim, Tiago? Elementar. Vamos lá. Nós temos aqui uma base específica, pode tratar de um objetivo específico também. Ela pode ter um conteúdo genérico, tratar de assuntos variados ou assuntos de qualquer temática, contanto que esses assuntos eles sejam genuinamente quantitativos, abordem dados estatísticos, o termo é esse, tá? Abordem dados estatísticos e constituem através de elementos uma conclusão. Ou seja, é um estudo sistemático de determinado ponto. Ou seja, é um estudo quantitativo. Mas aí é o seguinte, se eu fosse classificar aqui, eu classificaria como um estudo quantitativo, professor? Pode sim. Você pode observar que o estudo ele é quantitativo da cartografia sistemática. Ele vai utilizar muito os dados sistemáticos cartográficos. Tudo bem? E aí, as novas tecnologias, elas vão consequentemente fazer parte de cada um desses pontos. Quando nós falamos de novas tecnologias, não esqueça disso. As novas tecnologias é a base da cartografia, atual. Quando nós falamos das novas tecnologias, essa base ela veio a se desenvolver muito, pessoal, a partir de 1960. Por quê? Porque durante esse período nós estávamos passando pela metade do que nós chamamos de Guerra Fria. Professor, o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? A Guerra Fria, pessoal, foi a disputa indireta entre as duas principais potências mundiais, que foram os Estados Unidos da América
contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem, professor. O que é que isso tem a ver? É que durante esse período nós tivemos uma grande disputa. Essa disputa foi a disputa tecnológica. A disputa tecnológica. E essa disputa tecnológica fez com que esses dois países eles viessem a desenvolver a tecnologia, ajudando ao processo evolutivo do mundo. E foi a partir daí que nós tivemos o panorama da globalização. E essa evolução fez com que muitos países viessem a entrar no mundo globalizado capitalista. E foi a partir dos anos 60, lá no período da Guerra Fria, lembrando que a Guerra Fria ela teve um processo, ela aconteceu de 1945 a 1989 com a queda do Muro de Berlim. E não foi apenas as inovações tecnológicas que ocorreram durante esse período. Nós tivemos também aí a corrida armamentista, que foi uma forte característica que evoluiu o panorama dos meios tecnológicos. Os Estados Unidos hoje é o que nós chamamos de maior potência econômica mundial. Se for na tecnologia, aí o Japão já passou, não tem para onde correr, tá bom? Em nossos dias atuais, acompanha aqui. Vamos marcar alguns pontos específicos aqui para nós irmos tratando essas características. Em nossos dias atuais, as avançadas tecnologias tomaram conta do nosso dia a dia, tornando assim a cartografia digital em um instrumento valioso para os estudos geográficos e ambientais. É possível adquirir imagens através de GPS ou de sites especializados em mapeamento. Os primeiros sensores remotos utilizados para o mapeamento foram as câmeras fotográficas. Olha aqui, ó. Lembra lá das câmeras fotográficas? Meu Deus do céu. Hoje os sensores já são colocados em qualquer veículo, ou smartphones, veículos aí, o GPS em veículos. Nós temos smartphones a bordo de aviões para serem feitas imagens aéreas. O primeiro satélite sensorial, e aqui é muito importante, informaçãozinha chave para você, tá bom? Olha só, coloquem aí. Eita, ficou muito escuro. Afe Maria. Coisa ridícula. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Perdão, tá? Deixa eu colocar aqui uma. Pronto. Foi. Olha só. Aí eu coloquei o ponteiro, né? Marca-textozinho. Pra cá. Paciência, viu, gente? Então vamos lá. Para serem feitas, olha só, coloquem aí, ó. O primeiro satélite sensorial foi construído pelos norte-americanos e lançado em 1962 ao espaço com o nome de Landsat. Olha só, imaginem aí uma questão retratando essa temática. Tá? Muito cuidado com isso, muito cuidado com essa abordagem. Eu não sei, eu não tenho ideia ainda, mas imagine que a Banca Funpar ela pode colocar uma informação como essa, portanto, eu coloco essa informação como uma informação importante, uma base que possa trazer aí para você uma questão retratando as novas tecnologias em sua evolução e nos dias atuais. E aí eu posso colocar aqui, ó, vamos colocar aqui alguns pontos específicos relacionados às novas tecnologias, colocar aqui alguns comentários, tá? Olha só, a banca poderá retratar, coloquem aí, a banca poderá retratar o tema em bases históricas ou atuais. Tá bom? A banca poderá tratar as duas bases históricas ou atuais. Então, além de falar sobre as bases históricas e as bases atuais, quando a banca tratar nesse termo histórico, você lembra do processo evolutivo? Vou colocar aqui, ó. Você lembra do processo evolutivo no século XX, tá bom? E quando falar na atualidade, você lembra da evolução tecnológica do mundo globalizado.
evolução tecnológica do mundo globalizado. Tá ok? Então, muito cuidado com isso daí. E aqui nós estamos vendo o GPS, né? O Global Position System. Quando eu falo isso na sala de aula, os meninos botam para rir, né? A criançada bota para... Eita, o professor tá falando inglês. Eu disse, é claro, meu amigo. Aqui é caveira, eu falo inglês também. O negócio aqui tem que ser totalmente... Ó, eu sei que você aí do outro lado da nessa aula tá rindo, viu? Mas no rio do professor não. No rio do professor não é você falar inglês. Então, vamos para lá. O inglês é o seguinte, o inglês que a gente aprende, né? Principalmente quem gosta aí desse mundo virtual, o inglês que a gente aprende é o inglês do videogame. Eu ficava, gente, quando eu jogava PlayStation 1 na época, eu tinha muitos jogos, só que os jogos hoje das novas plataformas, né, da Microsoft, da Sony, são jogos hoje que são dublados, que são legendados. Mas naquela época, os jogos eles nem legendados eram. Quando tinha uma legenda era em inglês, quando tinha uma legenda era em russo, quando tinha uma legenda era, meu Deus do céu, era uma legenda em mandarim. E aí não entendia nada. Aí eu tentava recorrer ao professor de inglês da minha escola, mas não era mesmo que nada. Não é que o professor era ruim, não. É que realmente eu também não ajudava em aprender esse inglês tão difícil. Mas hoje, devido às facilidades, né, das novas tecnologias, do meio da interação, da forma como nós estamos aqui estudando, nós terminamos aí tendo essa facilidade de aprender inglês e desenvolver a nossa, vamos dizer assim, a nossa linguagem, né? Bom, vamos lá, vamos passando, deixa eu começar a besteira. Pessoal, aqui nós vamos ter um mapa temático da representação das favelas ou das comunidades no Brasil. O que é que eu quero que vocês entendam com isso? São os elementos, a nossa linguagem cartográfica. Aqui nós vamos ter os elementos que lá no nosso edital tem, né? Para você compreender quais são os elementos do mapa, para você entender como é que o mapa ele se distribui. Vamos ver esses elementos? O primeiro está aqui em cima. Nós vamos chamar de título. O título ele vai descrever o que o mapa ele está retratando. Ou seja, olha só, o mapa retrata conteúdos específicos. Pessoal, é através do título que você consegue identificar aquilo que o mapa retrata. É impossível você conhecer um mapa sem conhecer o título, sem saber do título. Esse título ele pode diferenciar aí, esse título, ele pode ser um título que venha mostrar se o mapa ele é físico, ele pode identificar se o mapa ele é demográfico, tá? Ele vai tratar aí das bases populacionais, se o mapa ele é tipicamente econômico, e aí quando o mapa ele é tipicamente econômico, ele vai mostrar o que chamamos de produto interno bruto. Logo depois nós temos a legenda. A legenda, pessoal, é a essência do mapa. É através da legenda que você consegue obter uma compreensão daquilo, daquilo o que o mapa, daquilo o que o mapa retrata. É impossível você compreender de forma geral o mapa se você não compreende a legenda. A legenda ela vai mostrar, olha só, dá uma olhada aqui. Olha só, presença de favelas. Não, não há presença de favelas. Olha só, observe que a região norte, não, vou mudar não para a gente não embananar aqui o nosso resumo. Veja que a região norte é a região que tem o menor quantitativo de favelas. Mas você vai ter aqui o estado do Amazonas, o estado do Acre. Nós vamos ter vários estados aqui que vão apresentar quantitativos de comunidades. E aí você tem aqui ó, a região sul e a região sudeste e a região nordeste como as três grandes regiões que apresentam o maior quantitativo de comunidades. E esse quantitativo de comunidades aí termina o quê? Sendo a consequência do alto número de pessoas. O alto quantitativo mostra como é que
você tem também um alto aglomerado populacional. Logo depois nós temos a fonte. Olha só, a fonte é o segundo item mais importante. É o segundo item mais importante. Professor, por que o segundo item mais importante? Porque é através dele que você consegue identificar também o que a questão retrata. Eu sempre digo aos meus alunos, eu digo, olha, se você não sabe do que a questão retrata, porque é o seguinte, a banca, ela pode colocar, pessoal, ela pode colocar o título ou não. Se ela colocar o título, ok, beleza, tranquilidade total, sem problema algum. Mas se ela não colocar o título, sem problema ainda, só é você vir para cá, ó. Só é você vir para a fonte, porque a fonte vai falar sobre, ó, o perfil dos municípios brasileiros relacionado às favelas. Eu poderia modificar o título do texto, o título do mapa. O mapa é favela, mas eu poderia modificar. Olha só, olha o tipo de, de título que eu poderia colocar. Um outro título. Vamos lá, vamos colocar um outro título aqui. Pegar o preto para destacar aqui para você. Eu usaria a fonte, olha, o perfil dos municípios brasileiros, o perfil dos municípios brasileiros em relação às comunidades, olha só, periféricas. Quando eu falo no termo comunidades periféricas, eu posso estar tratando também do que seria o termo favela. Então, é um outro título que eu posso estar colocando aqui. E aí nós temos a escala. A escala cartográfica, ela é importante porque ela vai mostrar o que nós chamamos de detalhamento. É através da escala, pessoal, que nós temos o tamanho do mapa. Nós temos o tamanho do mapa e o número de detalhamento. Detalhamento. Professor, como assim o número de detalhamento? É quantas vezes o mapa ele foi reduzido para representar no espaço. Número de detalhamento. Vamos colocar essa informação. Essa informação agora foi top, viu? Olha só, quanto o mapa foi reduzido para ser representado. Quanto o mapa não, coloque o mapa não. Quanto o espaço representado. Quanto o espaço representado foi reduzido para ser Peraí. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu colocar a informação que eu tinha dito aqui, que agora eu me enrolei. Calma, viu, pessoal? O negócio aqui é sem edição mesmo. É gravando do jeito que tá e aí vocês vão... Só para vocês terem ideia de que nós estamos fazendo a aula aqui exatamente da maneira que deve ser feita, sem edição nenhuma. Então aqui, ó. Quanto o espaço foi reduzido para ser representado. Aí, precisava de tudo isso, professor? Não precisava mesmo, era só colocar isso daqui. Então, pessoal, a escala, tá bom? A escala é um dos principais pontos. E antes da gente passar, tem um outro ponto específico aqui que eu não coloquei, mas eu quero trazer com vocês aqui. Tá vendo essa setazinha aqui, ó? Pegar aqui o vermelho. Ó, tá vendo essa setazinha aqui? Essa setazinha aqui, ela vai mostrar a direção. Como assim, professor? A direção. Ela está apontando para onde? Ela está apontando para o norte. Cuidado nisso daí, tá? Nós vamos ter aqui o norte,
nós vamos ter o sul, nós vamos ter o leste e nós vamos ter o oeste, tá bom? O leste que pode ser representado também pela letra E. Por quê? Porque se você tem aqui um mapa norte, sul, leste e oeste, quando você vem para cá, ó, você tem o norte mais o leste, você tem o quê? O nordeste. E que regiãozinha é essa daqui? Olha só, é a região Nordeste. E aqui, quando aponta para cima, nós vamos ter a região Norte do Brasil, nós vamos ter a região Centro-Oeste, tá aqui, ó, Centro-Oeste, nós vamos ter a região Sul. Mas e para cá? Olha só, olha para cá. Sul mais Sudeste. É a nossa regiãozinha aqui, ó, região Sudeste, ok? Então, cuidado nesse trocadilhos de letras aí que pode confundir você na hora da prova. Então, viram aí a questão da linguagem cartográfica? Como é que pode acontecer essa base da leitura de mapas? Show de bola, vamos prosseguir. E aí vem o mapa, né? Nós falamos aqui o mapa em geral, não menos importante, tá? Os mapas eles podem ser aí quantitativos e eles podem ser mapas elementares ou mapas temáticos, como nós vimos aqui ainda agora. Os mapas eles podem ser classificados de que forma? O professor, você não vai falar sobre essa questão aqui dos mapas, não? Vamos falar agora. Tá aqui, ó. Os mapas eles podem ocorrer em mapas gerais, eles podem ser mapas especiais e podem ser também mapas temáticos. Os mapas gerais visam ao público em geral, mapas de grandes regiões, de países, de continentes, como por exemplo o mapa mundi. Os mapas especiais visam a determinadas pessoas ou grupos, como profissionais. São mapas mais específicos ou técnicos. E mapas temáticos visam ao estudo, a análise e a pesquisa de determinados assuntos, como mapas geológicos, pedológicos, demográficos e climáticos. Isso aqui não é difícil de você identificar, apenas sabendo dos mapas gerais, especiais e temáticos. Professor, a banca pode perguntar a classificação dos mapas? Pode. Muito cuidado com essa diferenciação entre mapas gerais, especiais e temáticos. Professor, o senhor apenas colocou aí qual é a divisão. Poderia dar exemplos? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o mapa planisférico. Esse mapa planisférico, ele é entendido como mapa geral. Nós vamos ter aqui um mapa que vai abordar todo o território mundial. Nós estamos vendo aqui, ó, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, o continente africano, a Europa, a Ásia e a Oceania. Eu poderia utilizar esse mapa aqui para gerar um mapa específico. Eu poderia pegar aqui, ó. Pessoal, vamos entender como é que ocorreram as expedições marítimas durante o século XV e XVI. Aí você vem, ó, as expedições, elas vinham nas Índias e logo depois elas chegaram aonde? No território. Aí você começa a classificar conteúdos, as relações econômicas também. Esse mapa ele pode tratar de uma forma geral, né? O Brasil possui relações econômicas com a Rússia, o Brasil possui relações econômicas com a China, o Brasil possui relações econômicas com a Índia, o Brasil possui relações econômicas com a África do Sul. Estamos tratando de quê? B, olha só, R, I, C e South África. Juntando eles, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses mapas eles servem para isso, tá bom? E aí nós temos as classificações dos mapas especiais. Quem gosta vai vibrar agora. O que é isso aqui, pessoal? League of Legends. Gente, olhe, são mapas especiais. Para você que não sabe o que é isso, dê uma pesquisada depois, tá certo? League of Legends é você não ter vida. É o que geralmente nós chamamos de LoL. Tá bom? LoL, League of Legends. Galera, para você que joga, meu irmão, quando eu comecei a jogar isso aqui, que eu me peguei 5 horas consecutivas atrás do computador, meu amigo, eu parei na hora, porque aqui você não tem vida, tá certo? Quem joga, parabéns, meu amigo, você tem muito tempo. Eu quero um dia voltar a jogar, e você que tá de quarentena, né? Tá de quarentena, vai jogar LOL. Baixa aí, faz joga uma partida que você vai se viciar, é viciante. E aí nós temos os
variados tipos, né? Os mapas temáticos e temos os chamados mapas estatísticos. Olha só, os mapas temáticos, como eu falei para vocês, nós temos o mapa planisférico, vai mostrar aqui o plano em geral. Nós temos esse mapa aqui, é um mapa que vai representar o relevo terrestre, a altimetria. Aqui nós vamos ter um mapa, não está dando para ver muito bem aqui, porque eu uso óculos, eu já sou cego, mas aqui nós temos aqui um mapa que pode representar o quantitativo populacional, ou seja, é um tema específico, como aqui também. Aqui nós vamos ter uma temática, tá bom? Uma temática, ou seja, são temas específicos que são colocados para abordar determinados assuntos. E aí os mapas estatísticos, né? Nós temos aqui de mapa estatístico, nós temos um gráfico, né? Nós temos o gráfico em formato de pizza, nós temos as chamadas curvas de nível. Professor, o que são curvas de nível? Lá no nosso edital não tem essa abordagem. Lá no nosso edital nós não temos a abordagem das curvas de nível, mas é um tipo de representação de mapa estatístico que você deve entender. Como é que isso acontece? Eu tenho um território que, através da aerofotogrametria, pode abordar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pronto. Só para você entender bem. Eu não quero perder tempo com esse negócio de curva de nível, não, porque esse é um assunto que não está no nosso edital, mas eu não quero arriscar. Vamos supor o seguinte: eu tenho essa elevação aqui, tá? Eu tenho aqui que nós vamos ter o que nós chamamos de nível do mar. Nível do mar. Professor, beleza, eu sei que nós estamos no nível do mar, ok. Qual é a elevação desse ponto? Vamos lá, vamos para cá. Vamos supor que eu tenho 0, eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 200 metros, aqui eu tenho 300 metros, 400 metros, 500 metros, aqui eu vou ter 550 metros de elevação. Olha só, isso aqui é o que nós chamamos de altimetria. É a altimetria do terreno. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de curvas de nível. Isso aqui é o território representado na forma de perfil. Aqui é o que nós chamamos de mapa em perfil. Agora é o seguinte, como é que esse mapa aqui ele é representado? Vamos supor que aqui em cima esteja passando um aviãozinho, né? Aqui esteja passando um aviãozinho. Aí esse avião ele começa a tirar imagens de fotografias aéreas. E aí ele vai querer representar em um determinado espaço. Como é que isso daqui vai ser feito? Observem que nós vamos ter aqui, ó, uma área mais estreita. É um desnivelamento, ele é estreito. Estreito. E aqui é mais nivelado, há um espaçamento. Como assim, Tiago, espaçamento? Esse espaçamento ele vai ser colocado através de imagens aéreas exatamente aqui, ó. Dá uma olhada. Nós vamos ter 100, 200, 300, 400, 500 e 550. Observe que esse espaçamento aqui é exatamente esse espaçamento aqui visto de cima. E esse espaçamento aqui, ó, esse espaçamento aqui, ele é visto dessa forma aqui, ó. Ou seja, nós vamos ter, colocar de outra cor aqui, né? Nós vamos ter aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500 e 550. Como é que eu sei que isso aqui não é uma cratera ou é um nivelamento? Porque nós vamos ter aqui um mais. Se fosse menos assim, ó, menos, 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 nós teríamos um desnivelamento. Entenderam, pessoal? Então, quanto mais estreito, quanto mais íngreme é o terreno, mais curto é o espaço entre as linhas. Quanto mais afastado é o nivelamento, há um maior afastamento, mais afastado serão as linhas. Ok, pessoal? Então, se você pegar isso daqui e você virar em formato de perfil, você tem esse
modelo aqui. Professor, lá no nosso edital não tem curva de nível, mas, gente, curva de nível é um mapa estatístico. Eu estou apenas tocando nesse assunto aqui com vocês para que vocês tenham um conteúdo completo, uma visão geral do nosso assunto. Tá bom, pessoal? Olha só, escalas cartográficas. A escala, ela tem como objetivo representar o espaço e o quanto que ela foi reduzida para ser mostrado no espaço. Como eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui pronto, tá aqui. Ó, a escala cartográfica é fundamental para entendermos, olha o nome aqui utilizado, a proporção entre o espaço real e a sua representação no mapa. Como é que isso aqui acontece? Nós temos uma escala grande e um mapa de escala pequena. Professor, o que seria isso? Nós vamos ter aqui o numerador da área do mapa e nós vamos ter o denominador, que é a área real. 1 centímetro no mapa é o que corresponde a 50.000 centímetros na distância real. Tá aqui, ó. 1 centímetro, 2 centímetros. Então, se você pegar uma régua e você colocar aqui no mapa, na sua mesa, 1 centímetro é o que corresponde a 400 metros. Essa é uma escala grande. Por quê? Porque ela vai mostrar o maior número de detalhes. Tá aqui, ó. Maior número de detalhes. Tá? Então, uma escala grande mostra um maior número de detalhes. E o seu denominador, ele é pequeno. Ele é pequeno, tá bom? Já por outro lado, nós vamos ter uma escala pequena, que ela é mostrada também em centímetros. Aqui ela foi mostrada em quê? Ela foi mostrada em metros. E aqui ela vai ser mostrada em centímetros. Olha só, 3 a 3.500 quilômetros, aí você vai transformar em centímetros. No caso aqui, nós vamos ter o maior número de detalhes, aqui nós teremos um menor número de detalhes. Professor, não entendi. Dá uma olhada aqui. Aqui você consegue ver o parque municipal, aqui você consegue ver a estação, aqui você consegue observar a central rodoviária, mas tenta encontrar essa central rodoviária aqui, você não consegue. Então, em um mapa de escala grande, a escala ela foi reduzida, ela foi aumentada exatamente para mostrar o maior número de detalhes. Aqui ela foi reduzida para mostrar um menor número de detalhes em uma área mais expansiva. As escalas elas podem ser divididas em escalas numéricas. Essa escala aqui é uma escala numérica, e essa escala aqui é conhecida como escala gráfica. O que seria uma escala gráfica? Ela mostra aqui, ó, 1 centímetro, mostra aqui, ó, 1 centímetro, mostra 1 centímetro. Então, se você observar, você tem, ó, 50 metros, 50 metros, 50 metros. Então, se você fosse transformar essa escala gráfica em uma escala numérica, você colocaria 1 centímetro no mapa, é o que corresponde a 50 metros. Tá ok? Vamos ver como é que ocorre essa divisão da escala em geral? Preste atenção aqui, tá bom? Se você não conseguiu captar a informação, volta ao mapa para você conseguir pegar a lógica novamente. As escalas ou os cálculos, eles podem ser feitos de duas ou três maneiras. De duas maneiras, na verdade. Ela pode ser feita através das fórmulas ou pode ser feita através do seu pensamento observando as escalas. Vamos observar o cálculo feito em cada uma das fórmulas. Vamos observar o seguinte: nós temos a escala, o D, o E, que é representado pela escala do mapa, o D, que é representado pela distância real, e o Dzinho, que é representado pela distância no mapa. Então vamos vamos encontrar primeiramente a escala. Você vai fazer com essa fórmula aqui. A escala é igual à distância real dividido pela distância no mapa. Distância real, representado pela letra D, maiúsculo, e a distância no mapa, representado pelo D minúsculo, e o E representado pela escala. Agora vamos lá. Nós não sabemos qual é o valor de E. Deixa eu pegar aqui o vermelho
para destacar. Nós não sabemos qual é o valor da escala, mas eu sei que no mapa eu tenho uma distância de 20 quilômetros, que é a distância real, e a distância no mapa em centímetros é medido a cada 1 centímetro. Você vai simplesmente trocar as letras pelos valores. E é igual a 20 quilômetros, por quê? Porque 20 é D, e D é a distância real. Você pega 20 quilômetros e o Dzinho é representado por 1 centímetro. Você troca o D por 20 e o Dzinho por 1. E aí você vai ter equivalente a 20 quilômetros dividido por 1 centímetro. Só que aí nós temos um problema. As unidades de medidas, elas estão diferentes. Para que o cálculo ele dê certo, é necessário que você tenha a mesma unidade de medida. Então, o que é que você vai fazer? Você vai transformar os centímetros, o quilômetro em centímetros. No caso aqui está errado, aqui é centímetros, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, 20. Você não tem 20 aqui, ó? Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O equivalente a 2 milhões de centímetros. Nós vamos ter aqui centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Toda questão de escala que você tiver a diferença das unidades de medida, se você for transformar em escala, você tem que transformar quilômetro em centímetro. Vamos colocar isso daqui. Todas as vezes que obtiver a escala, os quilômetros deverão ser transformados em centímetros. Ok? Fácil, não é isso? É muito fácil. E aí nós vamos ter a escala em geral. Para colocar a escala, nós vamos ter os dois tipos de escala. Qual é a escala desse valor aqui? Para colocar a escala gráfica, nós vamos ter 1 centímetro, 2, 3 centímetros. Nós vamos ter aqui, ó, 0, 20, 40, 60, que é o equivalente a 20 quilômetros. 20 quilômetros em centímetros são 2 milhões de centímetros. Você tira isso aqui, tá bom? Tá errado. São centímetros. Então, a cada 1 centímetro equivale a 20 quilômetros. Isso daqui é a escala gráfica. Já na escala numérica, só é colocar aqui, ó, o numerador e o denominador. 1 centímetro no mapa é o que vale a 2 milhões de centímetros. E aí, pessoal? Fácil, né? Professor, e aí, se eu quiser fazer de outra forma? Você pode utilizar aí o que nós chamamos de regra de 3. Mas aí, se eu for utilizar esses outros dois aqui, galera, é muito fácil. Se você for pegar aqui o D, ó, D é igual a 1, que no caso é 2 milhões de centímetros, não é exato? Vezes distância no mapa, que é igual a 1. Ó, distância real vai ser igual ao quê? A 2 milhões de centímetros. Só que aí você quer a distância real. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente transformar centímetro em quilômetro. Então você vai fazer aqui, ó, corta, 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 corta e corta. Aí você vai ter o quê? D é igual a 20 quilômetros. A mesma coisa você faz aqui no Dzinho. Vai sempre dar o mesmo resultado. Ou 20, ou no caso aqui vai dar equivalente a 1 centímetro. Se você trocar aí os valores e fizer o cálculo, você vai conseguir identificar a diferença entre a diferença não, né? Uma igualdade entre os valores, tanto na escala, quanto na distância real, quanto na distância no mapa. E aí, fácil, né, pessoal? Dessa forma aqui ficou muito fácil. E aí nós temos aqui, ó, a partir da regra de 3, vamos utilizar um outro valor. 1 centímetro equivale a 250 mil centímetros e a estrada equivale a 8 centímetros. Olha só utilizar a regra de 3. 1 para a escala, no caso que é a distância no mapa, nós queremos utilizar a distância, nós queremos saber o Dzão, que é a distância real, que é a distância real, não é isso? E aí você faz, ó, a regra de 3.
X é igual a 250 mil vezes 8 centímetros. Vai ser o equivalente a X é igual a 2 milhões de centímetros. Só que aí o que é que acontece? Você tem que transformar as unidades de medida. Você tem que transformar centímetro em quilômetro. E aí você vai, corta, tá aqui, ó, transformar centímetro em quilômetro. Que você vai cortar. Corta, 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 corta e corta. Você tem o quê, ó? Cortou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cortou, vai ser o equivalente a quanto? X é igual a 20 quilômetros. E aí, pessoal? Fácil, muito fácil. Só é você saber diferenciar o que é uma escala, saber diferenciar o que é uma distância real e a distância no mapa. É a partir disso que você vai ter o conteúdo completo de escala, tá bom? Prometo a vocês que na nossa resolução de questões eu vou trazer aqui um vídeo mostrando 5 a 10 questões de escala para nós resolvermos e fixarmos o assunto de uma forma mais direta. Tá bom, pessoal? Então, se você não entendeu, volta, que aí você consegue identificar muito bem como fazer os cálculos de cada uma das escalas, tá certo? É a partir dessa escala que você tem um maior ou menor número de detalhes. Beleza, turma? Vamos lá? Vamos prosseguir com o nosso assunto? Vamos falar agora sobre a questão da cartografia relacionado à sua definição. Vamos falar sobre a definição do que seria cartografia e falar também um pouco sobre os meridianos, sobre os paralelos e sobre o que nós conhecemos como coordenadas geográficas. Olha só, pegar aqui o marca-texto para você entender bem direitinho aqui o que nós vamos fazer. A cartografia, que nós estamos estudando esse conteúdo, é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, olha só, analisar e produzir. Produzir o quê? Deixa eu pegar outro para diferenciar. Produzir o quê? Produzir mapas, cartogramas, plantas e os demais tipos de quê? De representações gráficas. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até mesmo artísticas que visa a elaboração de documentos que representam de forma reduzida uma determinada localidade. Isso é muito bom, isso é muito fácil, né, galera? E aí, essa cartografia, ela vai fazer uso aqui, pessoal, do que nós chamamos de meridianos e de paralelos, que a união desses meridianos e paralelos nós vamos chamar de coordenadas geográficas, que é tema do nosso edital. Professor, o que seria esse termo meridianos e paralelos? Vamos lá. O que seria o termo meridiano? Deixa eu colocar aqui para você, colocar todas as definições muito bem explicadas aqui. Olha só. Meridianos. Meridianos. Vamos lá. São linhas, coloquem aí, ó. São linhas imaginárias. São linhas imaginárias oficiais traçadas de oeste para leste, dividindo o planeta em dois hemisférios. No caso, os dois hemisférios que nós estamos falando são os hemisférios leste e o hemisfério oeste. Leste e oeste. Tendo seu principal meridiano, o de Greenwich, que é o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano aqui que marca 0. Esse aqui, tá bom?
É o que nós chamamos de meridianos. Só que aí é o seguinte, dentro desses meridianos aqui, nós vamos ter uma classificação. Nós vamos ter, nos meridianos em geral, nós vamos ter um total de 24 meridianos. Tiago, por que nós temos 24 meridianos? Nós vamos ter no nosso território 24 meridianos, por quê? Porque cada um desses meridianos aqui, vocês estão observando aqui, ó, olha para cá, olha para cá. Vocês estão vendo aqui que cada um desses meridianos apresenta 15 graus de diferença. 15 graus de diferença. Não é assim? Se nós temos 15 graus de diferença, quanto é 15 vezes 24? Se você pegar aqui, ó, 15 vezes 24, você vai ter o equivalente a 360. Se você pegar 15 graus vezes 24 meridianos, você vai ter 360 graus. Isso aqui é o equivalente ao quê, pessoal? A circunferência da Terra. A Terra possui 360 graus. 360 graus de 15 em 15 vezes 4 dá 360. Agora me diga uma coisa. Se nós temos 24 meridianos, cada um dividido por 15 graus, onde 15 graus vezes 24 é 360, pessoal, eu tenho um planeta, colocar aqui, ó, eu tenho um planeta, eita coisa linda, né? Que é dividido pelo meridiano de Greenwich, não é isso? Que apresenta um total de 24 meridianos. Só que esse planeta, ele apresenta dois hemisférios, que é o hemisfério leste e é aqui, ó, o hemisfério oeste. Se nós temos 24 dividido por dois hemisférios, consequentemente eu vou ter 12 meridianos a leste e terei 12 meridianos a oeste. Tudo certo até aí? Muito bem. Se eu tenho aqui 12 meridianos e eu tenho uma distância de 15 em 15, quanto é 12 vezes 15? 12 vezes 15 vai ser o equivalente a 180 graus. 12 vezes 15 a leste vai ser o equivalente a 180 graus. Então, se eu tenho 180 com mais 180, isso daqui vai ser o equivalente a 360 graus, que é o valor da circunferência do planeta. E aí, pessoal, tudo certinho? Então, recapitulando, meridianos, o total de 24, são linhas imaginárias oficiais traçadas de oeste para leste, ou de leste para oeste, tanto faz, dividindo o planeta em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tendo seu principal meridiano o de Greenwich. O meridiano de Greenwich vai dividir o nosso território em dois hemisférios. Se eu tenho 15 graus de diferença de um meridiano para o outro, 15 vezes 24 é o equivalente a 360. 360, que é a circunferência da Terra, é dividida em dois hemisférios, o leste e o oeste. Se nós temos a divisão em dois hemisférios, nós vamos ter 12 meridianos a leste, 12 meridianos a oeste, aonde 180 cada um, porque 12 vezes 15 é o equivalente a 180 graus. E aí tem o seguinte, pessoal, existe uma particularidade aí. Tiago, existe algum nome específico que é dado à distância de um meridiano a outro? Tem. Nós vamos chamar de longitude. O que é a longitude? Vou colocar em outra cor aqui, para você não errar. Vamos colocar de verde. Longitude é toda a distância, medida em graus, a partir da, tirar isso aqui, a partir de colocar além do Equador, olha só, olha que mancada, a partir do meridiano principal. Tá ok? Então, vamos supor o seguinte.
eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui o vermelho, pegar aqui o vermelho. Eu tenho aqui de 15 graus e eu quero ir até 60 graus. Qual é a latitude de diferença do ponto 15 para 60? Olha só, 15, 30, 45, 60. De 15 para 60 eu tenho quanto? Olha só, nós temos aqui 15, 30, 45. Eu vou ter aqui o equivalente a 45 graus de longitude. Só que essa longitude aqui, ela é leste ou é oeste? É a longitude 45 graus de longitude oeste. Por quê? Porque vai estar na longitude à esquerda do meridiano principal. Não se preocupe, nós vamos ver isso daqui passo a passo já já. Bateu o printzinho, bateu a fotografia aí da imagem, vamos apagar e vamos fazer, sabe o que agora? Vamos fazer os paralelos. Professor, o que seriam os paralelos? Vamos lá? Vamos fazer a mesma coisa relacionado aos meridianos. O que são paralelos? Olha só, são linhas, a mesma coisa, pessoal, só que traçadas de norte a sul. São linhas imaginárias, traçadas de norte a sul, ou de sul para o norte, são linhas imaginárias traçadas de norte a sul, dividindo o planeta em norte e sul, tendo sua linha principal, a linha do Equador, tá? Tendo sua linha principal, a linha do Equador. Professor, e aí? Aqui também é 0 grau? É 0 grau. Cada linha dessa daqui é dividido também de 15 em 15 graus. 0, 15, 30, 45, 60, 75. Só que aí nós não vamos até 180 ou 360, nós vamos até 90 graus. 90 graus norte, 90 graus sul. A mesma coisa aqui, ó. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Mas, Thiago, aqui eu não estou vendo o 15, o 30, o 60, sim, porque a figura não colocou. Mas se eu colocar aqui, ó, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 graus. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 graus. Depende muito do tipo de mapa, tá bom? Mas geralmente não, sempre é dividido dessa forma. É sempre 90 graus norte, sempre 90 graus sul. A Terra é dividida em dois hemisférios, nós vamos ter o hemisfério norte e nós vamos ter aqui o que nós chamamos de hemisfério sul. Tá ok? E aí, Tiago, lá nos meridianos nós tínhamos o que nós chamamos de longitude. Existe também para os paralelos? Existe sim. Nós chamamos eles de latitudes. As latitudes, coloquem aí, ó, é toda a distância medida em graus a partir do paralelo principal. Tá ok? Pronto, é isso daí. É toda a distância medida a partir do paralelo principal. Bateu o print? Vamos ver aqui como é que ocorre a questão das coordenadas geográficas. O que seriam as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas é o ponto de interseção entre a latitude e a longitude, entre os meridianos e os paralelos. Olha só, como eu falei para vocês, os paralelos eles podem ser divididos de 15 em 15. No caso desse gráfico aqui, eu coloquei também aqui, para vocês verem que eles podem ser medidos também de 10 em 10. 0, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Vai depender do cartógrafo, tá bom? E aí você tem a latitude que vai ser toda a distância, tá aqui, ó.
Toda distância medida em graus a partir da linha do Equador. A latitude ela pode ser dividida em latitude norte e pode ser dividida em latitude sul. Todo ponto que estiver acima da linha do Equador é o norte. Todo ponto que estiver abaixo da linha do Equador é sul. A mesma coisa vai ser relacionado aos meridianos. Aqui nós temos os paralelos, tá? Eu vou, no caso, sim, eu vou explicar já já para que servem esses paralelos também. No caso aqui dos meridianos, olha só, o meridiano, nós vamos ter o polo norte e o polo sul. O meridiano, eles vão ser divididos pela longitude, longitude leste e longitude oeste. Toda a distância medida à direita vai ser leste e à esquerda vai ser oeste. Então a latitude, você tem aqui, ó, meridiano, longitude, paralelo, latitude. Vamos ver como é que isso pode acontecer? Olha só, sistema de coordenadas. Aqui ficou bom, hein? Dá uma olhada e lá no teu PDF aqui embaixo você consegue encontrar um exercício para você poder realizar e fixar bem esse assunto. Esse assunto ele pode cair muito bem na tua prova. Vamos pegar aqui o preto. Deixa eu apagar aqui e colocar o preto. Viu como esse assunto é fácil, pessoal? É muito fácil. Pretão, tá aqui, ó. Ele coloca o A, ele coloca o B, ele coloca o C, o D. Eu vou colocar um outro aqui, tá? Eu vou colocar esse E aqui, tá bom? Bem no centro, para você entender se ele apresenta 0 grau de... Qual é o tipo de coordenada dele, já ia dizer a resposta. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que encontrar as coordenadas geográficas. Qual é a coordenada geográfica que eu vou encontrar? Deixa eu pegar aqui um marcador maior. Eu posso encontrar a primeira latitude ou a longitude. Não importa, vai depender do que você queira fazer. Ou encontra a primeira latitude e longitude, vai depender também da questão. Eu vou encontrar a primeira latitude, ok? Observando a latitude, eu tenho essa latitude de 0, aqui, olha para cá, de 0 até 90 graus aqui em cima. A latitude é medida através desses números aqui, assim como também a latitude. A latitude ela pode ser a latitude norte, porque está acima, e ela pode ser a latitude sul, está embaixo. Mas eu vou encontrar aqui a letra A, e aí eu vou contar, ó. A latitude é toda a distância medida em graus a partir da linha do Equador, então eu vou ter aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, olha só, 50. Então eu coloco aqui, ó, o ponto A apresenta 50 graus de latitude ou longitude? De latitude, porque a latitude, né, mede distância a partir da linha do Equador. Pronto, de latitude. O ponto A está no norte ou no sul? No norte. Então 50 graus de latitude norte. Muito bem, aprendeu. Agora eu quero saber a longitude. Olha aqui, ó, meridiano de Greenwich. Aqui você tem a chamada longitude, tanto aqui quanto também aqui também. Só que aqui nós vamos ter a longitude oeste e aqui nós vamos ter a longitude leste. Então você vai contar a partir daqui, ó, a latitude, ó, 0, 20, 30, no caso, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então, qual é a latitude do ponto? 100 graus de latitude, não, desculpa. 100 graus de longitude leste a oeste. Oeste. Muito bem. Professor, o senhor ainda agora disse que é de 15 em 15. Certo, mas o cartógrafo aqui colocou de 20 em 20. Não tem problema, vai depender da questão. Mas se você observar, nós vamos ter aqui de 0 a 180 dividido de 15 em 15. Aqui a questão, a figura colocou exatamente uma forma de você encontrar a latitude e a longitude. Tá ok? O difícil é quando a banca faz isso, ó. Eita, meu amigo, aí lasca, viu? Então vamos lá, vamos encontrar o ponto B. Vamos para um outro exemplo. Aí você vai fazer o C, vai fazer o D e eu vou corrigir com você. Você vai pausar o vídeo, vai fazer o ponto D, C e o ponto D, tá bom? Vamos encontrar a latitude. A mesma coisa aqui, ó. 0, ó a latitude aqui, ó. 10, 20, 30, olha aqui, 40. Então, olha só a latitude do ponto. Nós temos aqui 40 graus de latitude. Norte ou sul, pessoal? Norte. Muito bem. E aí você vai encontrar a longitude. Olha só a longitude a partir daqui, ó. A partir da linha do
Equador. Olha só, 0, 20, 40, 60, olha só, 80. Então, nós vamos ter aqui 80 graus de longitude leste a oeste. Longitude leste. Muito bem? Dê uma pausazinha no vídeo agora e aí faça C e AD. Beleza? Vamos lá, vamos corrigir aqui. Letra C, a partir da linha do Equador, a latitude, ó, 0, 10, 20. Olha aqui, ó, 20 graus. Então, você coloca 20 graus de latitude norte ou sul? Latitude sul. E a longitude? Olha só, 0, 20, 40. Então, você coloca aqui, ó, 40 graus de longitude. Leste ou oeste? Longitude oeste. Cuidado, a latitude é medida norte e sul e a longitude é medida leste a oeste. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no E, ó o E aqui. Quanto é a latitude do ponto E? 0 grau de latitude, porque não está no centro. A mesma coisa com a longitude, 0 grau de longitude. Tudo bem? Professor, quero fazer mais exercícios. No PDF tem lá mais alguns pontos para você poder fazer e você poder realizá-lo. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido muito bem essa nossa parte aqui relacionado às coordenadas geográficas, que é muito fácil, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos falar sobre as projeções cartográficas. Olha só, quando nós temos uma projeção, nós não temos algo concreto. A projeção é o mais próximo que nós podemos encontrar de uma fidelização de um ambiente cartográfico, tá? Então nós temos as técnicas de projeção. Essas técnicas elas podem ser uma representação da superfície de maneira tridimensional. Como é que ela ocorre? Ela ocorre de maneira equidistante, equivalente e conforme. Isso daqui pode ser uma questão de prova, viu? Aqui, ó, questão de prova. Pode ser uma questão de prova. Quais são os tipos de projeções cartográficas? Nós temos a equidistante, equivalente e conforme. A equidistante é quando mantém sem distorções as distâncias. Vou colocar aqui, ó, as distâncias, mas são distorcidos os ângulos e as áreas. Equivalente, quando mantém sem distorções a área, porém com distorções nas distâncias e nos ângulos. E a conforme, quando mantém sem distorções as fórmulas, que no caso são os ângulos, porém apresenta distorções nas distâncias e nas áreas. Professor, não entendi nada. Vamos lá, vamos ver como é que isso acontece? As projeções cartográficas, elas podem ser classificadas a partir da projeção cilíndrica, da projeção cônica e das projeções planas. A projeção cilíndrica serve geralmente para representar grandes áreas, próximas à linha do Equador, que são as que apresentam menores distorções. Essa projeção cilíndrica, ela se encaixa em que tipo de forma ou de representação? Quando mantém-se em distorções as distâncias, mas são distorcidos os ângulos e as áreas. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, a projeção cilíndrica. Veja que as distâncias, elas não são distorcidas, mas os ângulos e as áreas sim. Veja que o território da Antártida, ela é maior do que todos os continentes. Então, nós temos aqui um tipo de distorção classificada a partir da equidistância, tá certo? Então, nós temos a projeção cilíndrica. Depois, nós temos um tipo de projeção cilíndrica chamada de projeção de Mercator, ou projeção de Mercator. Apresenta a forma correta dos continentes, mas distorce a extensão territorial. Dá uma olhada aí na projeção de Mercator. Logo depois, nós temos outra projeção cilíndrica, que é a projeção de Peter. A projeção apresenta uma extensão correta, mas distorce a forma do continente. Veja que existe um achatamento nos continentes. Eles apresentam aí as mesmas distâncias, mas elas são achatadas. E nós temos a última projeção cilíndrica, que é a projeção cilíndrica de Gould, que vai representar apenas as massas oceânicas, excluindo as massas
vai representar as massas continentais, excluindo as massas oceânicas. E a projeção cilíndrica de Moeid, que apresenta menores distorções das massas e apresenta aí uma representação do globo terrestre de maneira bastante geóide. Nós temos também a projeção cônica, que apresenta uma projeção principalmente dos polos e dos paralelos. A projeção cônica é uma projeção em formato de cone que envolve parte da superfície. Observe que o cone ele é desenvolvido a partir da utilização de meridianos e paralelos. Isso aqui caiu em uma determinada prova, acredito que foi em 2015, representando o símbolo da ONU. ONU, isso aqui é um U, tá? Se você pegar a ONU e o símbolo da ONU, você vai ver que é uma projeção no estilo projeção cônica. E por último, nós temos a projeção azimutal. Pode ser conhecida como polar, poliédrica ou equidistante, possuindo meridianos retos e paralelos circulares. Nós vamos ter aí uma projeção em determinada parte do planeta. Essa projeção ela é chamada de projeção azimutal. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal que estaremos aqui à disposição para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.